Vamos começar. Hoje, esse vídeo tem como objetivo terminar com uma dúvida que eu achei muito pertinente para o canal, para o objetivo do canal. O objetivo principal deste canal, ele não é voltado para aquelas pessoas que já têm experiência com EDC, preparação, protocolos Greyman. Não. Esse canal ele é voltado para aquelas pessoas que ainda estão começando, que ouviram falar, têm interesse, mas não sabem por onde começar. Então a gente vai procurar, além de dar os macetes, né, que ajudam muito, a gente vai procurar tirar essas dúvidas dos iniciantes, dos novatos, tá bom? E uma delas que eu vi, né, que pode acontecer, é a gente achar que gambiarra e macete são a mesma coisa, tá? A gente vai ver que pela definição, pela conotação, pelo objetivo, não, são coisas diferentes, tá bom? E a gente vai tirar essa dúvida, a gente vai acabar vai mostrar uma linha realmente bastante tênue entre um e outro. E a gente vai procurar definir essa linha para que a gente acabe não caindo entre um e outro. Não que a gente no dia a dia não tenha que usar um e outro. Pode acontecer, tá? Mas a gente tem que estar realmente consciente do que é uma coisa e do que é outra, para que a gente possa usar corretamente quando necessário, tá bom? E ao final do vídeo, a gente mostra um macetezinho em que eu vou usar este alicate e esta peça aqui, que talvez muita gente não saiba o que é. E no final do vídeo eu vou mostrar, tá bom? Vamos lá. Macete e gambiarra. O povo brasileiro, nós sabemos, é extremamente criativo para criar muitas coisas boas. E uma delas foi o macete. Mas, infelizmente, também criou o contrário. Criou a gambiarra, certo? E nós vamos definir o que é um e outro. Basicamente, a diferença entre um e outro está na sua definição, na sua conotação e no seu objetivo, tá bom? Definição. Normalmente, um macete, certo? O que é? É um uso criativo de um protocolo, certo? De uma ferramenta, certo? De maneira que aquele uso seja mais eficiente e mais rápido. Entendido? Essa seria basicamente a definição de um macete. E a conotação de um macete, ele é sempre positiva. Por quê? Porque normalmente o macete você vai poder usar ele permanentemente. Sempre que você tiver aquela situação, você vai poder usar aquele macete que você aprendeu, que você usou, que você desenvolveu. E você vai poder ensinar e outras pessoas vão usar. Essa seria a principal conotação do macete, a ser positivo. Você saber que você olhou aquilo e você sabe, cara, isso é um macete bom, eu vou usar isso, certo? E o objetivo, né, é sempre melhorar, usar de maneira eficiente qualquer coisa que você tenha, seja uma ferramenta, seja um protocolo, seja uma atividade, certo? Esse é o objetivo do macete, melhorar sempre, ser mais eficiente. Né? Já a gambiarra é justamente o contrário. Por definição, a gambiarra ela tem que ser temporária. Né? Ela é o uso, né, do que você tem à mão. De repente você não tem as ferramentas, mas você tem que resolver um problema emergencial. Então você faz uma gambiarra, você usa algo de maneira que não é para ser usado, mas na hora você teve aquela ideia e você usou. Por causa disso, né, vem o objetivo dela, que é algo temporário. Ela não pode ser definitiva. Né? Se você ver algo, né, uma solução, em que você olha assim e diz, cara, isso aqui é temporário, não dá para manter isso aqui não. Né? E a conotação da gambiarra, ela é sempre negativa, ela é sempre pejorativa. Você olha e vê, cara, isso é uma gambiarra. E você normalmente não quer usar aquilo. Tem que ser temporário. E normalmente uma gambiarra é insegura. Você não vai usar novamente aquilo. Certo? Infelizmente, no Brasil, por essa, às vezes, confusão entre gambiarra e macete, você vê gambiarras temporárias de uso permanente. E que você sabe
que há um risco de ocorrer um problema, daquele problema reincidir e de maneira até pior do que antes. Está entendendo? É por isso que nós temos que definir isso. Não estou dizendo que no dia a dia a gente não vai usar uma gambiarra, mas nós temos que botar na cabeça que tem que ser temporário. Não pode ser definitivo, porque normalmente aquilo não vai ter a segurança de se deixar aquilo. Ao contrário, como eu disse, de um macete. Um macete você vai usar sempre. Você sabe que aquilo é bem feito, que aquilo é elegante, que aquilo é seguro, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Vamos definir isso. Muitas das vezes, para eu mostrar para vocês como a linha entre um e outro é bem fina, por exemplo, o vídeo passado que eu mostrei como usar um pedaço de plástico, certo? Para evitar que uma pilha vaze se você usar numa lanterna durante muito tempo. Né? Usei um pedaço de plástico, botei, fiz. Dê uma olhada no vídeo passado. Quem não viu, assista lá que você vai aprender um macete interessante, tá bom? Muitas das vezes aquilo parece uma gambiarra. Na verdade, parece uma gambiarra. Né? Só que ali ela se difere de uma gambiarra porque você vê que aqui eu estou usando um pedaço de plástico de uma maneira diferente, mais eficiente, em que você pode usar sempre. Se fosse uma gambiarra, aquilo, além de não ser seguro, né, teria que ser temporário. E não é o caso. Entenderam? Como é perigoso a diferença entre um e outro? Tá bom? Agora, vamos para a bancada para a gente mostrar o macete que eu prometi para vocês, né, entre do alicate e esta ferramenta aqui, tá bom? Vamos para a bancada. Vamos começar com o macete desse vídeo. Para esse macete eu vou usar este alicate e esta peça. Para quem não sabe o que é isso, isso é um multitool que tem esse alicate, tá? E outras pequenas ferramentas. Não vou falar, tá, sobre essas pequenas ferramentas em outro vídeo, em vídeos posteriores, vou falar muito sobre o uso de multitool. Mas agora, esse macete é para usar corretamente, respeitando a capacidade de cada ferramenta, tá? Para que você não perca a sua ferramenta, tá bom? Vamos lá. Para isso, eu vou definir cada uma delas individualmente. Vamos começar primeiro pelo alicate. Todo e qualquer alicate, tá? E mostrando esse alicate aqui, eu comprei esse alicate numa daquelas lojas de, como é que se diz? De variedades. As atuais, R$ 1,99, né? Ele foi barato e me atende muito bem. Como todo e qualquer alicate, ele tem um grip, certo? Uma capacidade de aperto e de resistência à torção muito grande. Por quê? Porque as duas peças com as quais é formado o alicate, elas são forjadas numa peça só, cada uma delas. Ou seja, esta parte aqui, ela é uma peça só. E esta outra é outra peça que são unidas por um pivô, né? E por isso você pode apertar, girar ela desse modo, fazer assim, né? E ela vai, né, ter resistência para isso, né? Porque por ser só uma peça, cada dente do alicate, certo? Já um multitool, por ele ter que fazer este movimento para se tornar compacto, ele não é uma peça só, ele não pode ser uma peça só. A peça do alicate, ela vai até aqui, certo? A outra mesma coisa. E aqui vai ter um parafuso que gira. Por causa disso, um multitool desse, ele é menos resistente em movimentos que você tem que fazer assim. Entendeu? Cada vez que você fizer esse movimento desse jeito, que você é obrigado a fazer um movimento desse jeito, você força essa parte aqui. Eu não estou dizendo que ele pode quebrar, né? Ele tem esse risco. Ele pode até, dependendo do material, se não for um multitool bom, pode até quebrar. Ou pode afrouxar, tá? Aí ele fica meio torto, por exemplo. Você vê que esse multitool aqui, os dentes dele ficam certinhos. E ele não tem
jogo nenhum, tá bom? Ele não tem jogo. Mas por quê? Porque eu costumo usar ele de acordo com isso. Eu sempre tomo esse cuidado. Não que eu já não usei isso. De repente, torcer um arame duro, a gente normalmente tem que fazer isso. Mas eu faço isso dentro da capacidade dele, de todos os outros multitools que eu tenho. Entendido? Já aconteceu de eu fazer isso e o multitool quebrar completamente na minha mão. Perdi a peça. Entendeu? Esse não aconteceu isso. Ainda vou falar sobre essa peça específica, tá? Ele vai me servir para falar sobre peças caras e baratas, tá bom? Tá? Mas no caso, o macete é esse. Quando você usar um multitool como esse para qualquer serviço, tenha isso em mente, que você deve respeitar a capacidade dele e que a capacidade dele nunca vai ser igual à de uma ferramenta, como o alicate, tá bom? É isso, gente. Eu espero que isso ajude vocês, que sirva como um parâmetro para vocês usarem a ferramenta de vocês com menos riscos dela quebrar ou se prejudicar no serviço dela, tá bom? Obrigado a todos. E aí, gostaram do macete? Eu espero que ele seja útil e proteja as suas ferramentas, tá? Como eu disse no início do vídeo, o objetivo é mais para os iniciantes, os novatos que estão começando nessa vida, nesse processo, tá bom? Não é claro que um veterano não possa aprender algo. Afinal de contas, né, a queda sempre vem precedida da soberba em achar que já se sabe de tudo, tá bom? Definimos o que é macete, o que é gambiarra, quando podemos ou não usar um ou outro, devemos sempre evitar gambiarra e focar sempre no macete. E eu quero agradecer muitíssimo aos nossos 33 inscritos. Quando que eu esperava que ia aparecer tudo isso? Ainda mais só com o vídeo que a gente tem nesse momento. Até esse momento só temos um vídeo. Vamos ter outros, óbvio, né? Mas já temos 33 inscritos. Gente, muito obrigado a todos que colaboraram, que estão divulgando o canal, tá bom? Não vou falar nomes para não correr o risco de esquecer alguém, que seria muito injusto, tá bom? Mas a todos vocês que se inscreveram, que viram o vídeo, eu agradeço muitíssimo, tá bom? Obrigado mesmo a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.